hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios Carlos Alberto Simões, presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Bom dia, Beto ou Carlos Alberto? Beto, pode ser Beto. Beto Arruda. Bom dia, Beto, como vai? Bom dia, Paulo, bom dia, Vinícius. É um prazer estar aqui e poder compartilhar informações que a gente tem e diminuir a angústia da população que sofre muito ainda com a questão do abastecimento de água. Beto, como é que está a situação financeira do DAI? O DAI, se tem notícia, nunca foi superavitário. Aquela dívida com a Energisa foi paga, que é algumas dezenas de milhões de reais que se devia ali. Conseguiu se amortizar alguma coisa, se refinanciou? Qual que é a saúde financeira do DAI hoje? Essa é a única pendência que o DAI tem financeiro. E não é pequeno, igual você está dizendo, né? Pra você ter uma ideia, o volume é gigantesco, né? O consumo de energia, ou a fatura de energia mensal do DAI é em torno de 1.900.000, 2 milhões. 2 milhões e 100 veio o mês passado. Isso é muito dinheiro para a situação financeira do DAI. A dificuldade que a gente tem na arrecadação, ela é grande. Se nós tivéssemos arrecadação suficiente, não teríamos esse problema. O ano de 2021 e 2022, até a metade do ano, nós fizemos um trabalho grande com a Energisa. A Energisa foi parceira com a gente e nós chegamos num ponto de pegar todas as contas, tirar tudo que era juro, mora, multa e chegar num valor de aproximadamente 80 milhões. E aí mesmo tudo isso. Depois limpo, né? Seria o principal, né? Chegamos de produto efetivamente consumido. Isso. E aí a boa vontade da Energisa, a nossa a boa vontade, a procuradoria nossa. Só para saber com quem foi a negociação lá, porque tem gente interessada em fazer esse tipo de negociação nesse momento. Na verdade é o seguinte, nós trabalhamos com a presidência da Energisa, né? A diretoria comercial lá, o pessoal lá é muito atencioso, a nossa procuradoria foi muito forte nisso daí, nós fizemos um levantamento conjunto e chegamos a esse número. E nós paramos na situação porque é o seguinte, a dificuldade que a gente tem de pagar a conta do mês. Nós estamos pagando todas as contas mensalmente, pelo menos uma conta do mês. O que a gente está fazendo? Nós estamos buscando alternativa para melhorar a arrecadação e fazer com que a gente possa pagar, além da do mês, mais uma, e depois que a gente tiver condições de fazer, a hora que tiver melhorada a arrecadação, aí sim a gente pode negociar. O grande problema ali são os postos artesianos, né? Aquilo consome energia do caramba. Não é. O poço, não só. O poço, esse é um equívoco, eu acho que você tem essa impressão, porque o número de poços é grande. Só que o consumo maior são as captações. As captações. As captações, elas consomem uma energia muito grande. Para você ter uma ideia, a captação velha ali na Avenida Brasília, ela consome em torno de R$600 mil por mês. São 2 motores trabalhando 24 horas por dia e são motores grandes, pesados. Aquele motor que em 2021 queimou, estragou e nós fizemos com um caos em Várzea Grande, foi um daqueles motores. Então o consumo ali é muito grande. Eu não tenho sombra de dúvida de dizer que nós somos o maior cliente da Energisa hoje. Lá no município? No município. Eu achei que a coisa poderia melhorar com a desativação dos postos, né, com o avanço de fornecimento, mas não mas vai ser o sistema ele é contínuo, né, Paulo? O que a gente tem que fazer? Nós temos que ser mais eficiente. E para ser mais eficiente, nós precisamos ter arrecadação. Nós temos que ter posto de controle, nós temos que ter situações onde a gente possa operar remotamente, nós temos que ter uma série de informações e condições de fazer toda essa implantação. Equipamentos mais novos, que consomem menos também. Mais eficiente. Qual que é o nível de inadimplência hoje em Várzea Grande? Vamos lá. Entre o que é faturado e o que é pago, nós estamos em torno de 30% de inadimplência.
entre o que nós entregamos e o que nós recebemos, entregamos, em torno de 70. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 100 mil pessoas em Várzea Grande que não pagam água. São 25 mil ligações. Mas ainda tem aquelas ligações que não tem nem o hidrômetro lá. Ela tá direto. Sim, é estimada. É estimada lá. Ou não tem nem talvez essa pessoa que você está falando seja uma das 25 mil ligações que está fora da base comercial do DAI. Esse é um Isso grande problema. Não é computado. Não é contado e nem era concretamente estabelecido num planejamento. Então, a primeira coisa que a gente foi saber é que tamanho é o problema. E é isso, a gente já tem isso identificado. Mas então, dentro da inadimplência não está esse valor, esse montante? Da inadimplência não. Da inadimplência não, mas o que a gente... hoje a arrecadação do DAI é em torno de 5 milhões e 100. Hoje nós teríamos, no mínimo, que está a 8 dentro do perfil que a gente tem lá. Aquela questão, se você deixar de fazer o investimento e cumprir com as obrigações igual a gente tem cumprido com nossas obrigações financeiras e fazer investimento, a gente vai aumentar o caos. Então o que a gente tem que fazer? Melhorar e ser mais eficiente na arrecadação. E é isso que a gente está buscando agora. O DAI tem salvação? Tem. Tem salvação de continuar sendo a empresa do município a gerir a água e esgoto, as suas responsabilidades e escapar de uma de uma privatização? Na verdade, existem várias formas de privatização e terceirização. Então, eu acredito que sozinho o DAI não vai dar conta, o município sozinho não dá. Então, a gente precisa ter o aporte financeiro. Igual se você hoje fizer a venda do DAI, quem for comprar vai buscar dinheiro aonde? BNDES. O BNDES vai financiar igual financiou Cuiabá. Vai financiar e aí quem vai pagar tudo isso? Quem paga a água. Agora, precisa ter o aporte de recurso para poder sanar os problemas que a gente tem. E hoje, da situação que a gente está, a gente não tem como fazer isso sozinho. Então, a gente precisa ter uma parceria público-público, público-privada. A gente pode criar outras alternativas, nós temos que ter outras alternativas para poder pegar esse dinheiro. Nós temos duas instituições financeiras que já vieram até o DAI para poder ofertar. Está fazendo um estudo e para poder ver se é possível. Então, depois a gente ter essa proposta, nós vamos levar o prefeito Calil, que é quem vai tomar a decisão do que fazer, né? Bom, então, sem privatização, há solução para o DAI. De Sim. Pagamento de dívidas, de ser uma empresa não só superavitária, como prestar o trabalho que dela se exige. Nesse caso, por exemplo, das pessoas que estão inclusive fora, que entram, mas elas entram nesse produzimos tanto e faturamos tanto, Isso. Elas estão lá, não estão em quem está devendo, mas está em quem está consumindo. E não tem registro, e aí é obrigação do próprio DAI fazer isso. Isso, nós estamos no meio de um recadastramento, uma atualização cadastral para a gente identificar. Eu posso desenhar para você como fizemos no início do governo do Calil. Antes dele entrar, ele já tinha essa informação, então nós buscamos fazer um planejamento estratégico e com isso a gente identificou uma série de coisas. Nós pegamos a planta do município, a planta do IPTU, onde tem todos os imóveis locados, georreferenciados, e colocamos aonde tem uma edificação em cada lote deste. E chegamos ao número de 115 mil. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 92 mil ligações cadastradas. Além dentro dessas 92 mil ligações, nós temos aproximadamente 6 mil, 7 mil, que são ligações suprimidas. O que é uma ligação suprimida? Suprimida é aquela que você não tem interesse de ter a água do DAI. Aí você pede a supressão. Mas algumas situações ela é suprimida, mas ela continua bebendo água. Então, são situações que a gente precisa ter. E furto de água? Furto, as 25 mil ligações de água clandestina são furto. É caracterizado como um furto. Então, nós temos 25 mil. E o combate? Combate nós estamos fazendo, é o que eu estou dizendo.
Para mim poder fazer o combate, eu preciso de gente e condições para poder fazer isso. Para poder fazer isso, já tentou se fazer ali com uma empresa terceirizada que virou um balcão de vereador. Por isso a gente tem que dar autonomia. Por isso essa parceria aí tem que foi cooptada por vereadores, aqui sim, ali não. Eu vi isso acontecer várias vezes em Várzea Grande. Eu não posso falar porque eu não estava presente, mas isso não é difícil de acontecer. Por quê? Porque é uma pressão e o vereador ele sofre a pressão mais imediata, né, da população. Então o cara não quer pagar, ele quer continuar não pagando. Então por isso eu falo que a gente tem que fazer. Eu vejo até mais uma oportunidade, viu? Também. Mas é uma questão de visão. Também. De um tempo para cá tem se falado na indústria da seca em Várzea Grande, que é a indústria do caminhão-pipa. Você já chegou a ouvir isso, né? Sim. Não. Isso existe lá em 2021 isso era muito sério. Não? 2021 era muito sério isso. Estamos falando de indústria, estou falando assim, de vereador que tem empresa com parentes, com os amigos, com alguns caminhões, que não tem interesse do município em resolver, é que nem balsa, não vamos fazer ponte não, enquanto o dia que fizer uma ponte acabou esse troquinho aqui de um lado do outro do rio, né? Acabou, então não vamos fazer e aí todo mundo se combina e fica ali quietinho e caminhão para cima e para baixo, caminhão daquele que você vê na rua, né? Encheu, chega a metade no destino, se é que ele está levando a algum lugar, porque as pessoas reclamam que não chega. Na verdade, nós tivemos cuidado de fazer uma licitação onde 3 empresas foram vencedoras. Essas 3 empresas, hoje, elas têm 21 caminhões locados em Várzea Grande. E elas são empresários que eu converso com eles, por exemplo, este ano eu devo ter conversado com ele umas 2 vezes, por obrigação. Porque eu não tenho como conversar com ele, porque a demanda nossa é muito pequena. Dentro do que era, né? Pra você ter uma ideia, hoje... Você chegou a reduzir o número de caminhões quando você entrou? Tentei, mas era humanamente impossível, porque a falta de água era muito grande. Hoje não. Hoje, por exemplo, o Cristo Rei não tem mais demanda por falta d'água, porque nós temos uma estação de tratamento de água que fornece água a contento para a população. A parte da água que era abastecida, o Cristo Rei era abastecido pelo Sistema 1, que é a ETA Ulisses Pompeu. Essa ETA hoje abastece apenas a parte antiga da cidade, que não é pequena, que é grande. E o prefeito Calil está fazendo 2 grandes obras. Uma é a estação da Barra do Pari e a outra da Imigrante, que vai aliviar muito essa condição de abastecimento. Se a água faltasse eu estou falando historicamente, tá? Sim. Se faltasse na periferia, no centro, igual falta na periferia, já tinha tido revolução naquela cidade, né? Mas tem regiões ali, por exemplo, eu vou falar o Costa Verde. Moro lá. Então, você sabe o que Nunca teve falta d'água na minha casa. Aonde você mora? No final do Costa Verde. Embaixo? Não, no final da Brigadeira Eduardo Gomes. Mas a parte mais de baixo sofre. Imagino que sim. A parte ali perto de Santa Maria... Não é bem para cima. A sua bem para cima. Então, quer dizer, essa população aí precisa ser melhor atendida. Mas por que ela não é melhor atendida? Quem está na parte de baixo não tem boia, está numa ligação clandestina, precisa estancar isso. E só estanca com padronização e hidrômetro. Mas perdão, é uma curiosidade aqui agora. A parte de baixo, na primeira que chega a água, depois você enche lá que vai chegando água para quem mora mais para cima? Desde que o sistema esteja a contento. No caso seu, você deve ser a parte que é abastecida por poço. Se você tem... Eu acho que não. Você é abastecido todos os dias, não? Não. Um dia sim, 2 não. Acho que um dia sim, é isso mesmo. Um dia sim, 2 não. Às vezes vem dia sim, dia não. Então você é abastecido pela ETA Ulisses Pompeu. Essa parte daí, ela tem um abastecimento. O que acontece é o seguinte, porque são setores. Quando a água chega, ela por exemplo, tem uma parte dessa rede, ela é capeada ou acaba ali. Então ela pressuriza ali para poder dar vazão para outro lado. Mas a questão da indústria da seca chegou no seu conhecimento? Sim. Existiu realmente? Não. Existe, não existe mais? Na verdade é o seguinte, eu não posso falar que existiu, porque eu não tenho prova para isso. Mas uma coisa eu posso falar para você, os números dizem isso. A demanda caiu assustadoramente. Nós vamos começar a seca agora. E
Cristo Rei não vai precisar mais de água, não tem necessidade mais de, se Deus quiser, né, se tudo correr bem, nós não vamos ter necessidade de caminhão-pipa. Mas a parte do Sistema 2 ainda está sofrendo. Até que a gente faça a inauguração, o início da operação do sistema Barra do Pari, da Imigrante, a gente vai sentir um problema sério. Vinícius. Muito bem, bom dia. Bom dia, Carlos. Vinícius. É um prazer te receber aqui. Prazer é nosso. Obrigado pela tua aceitação do convite, né, para estar aqui conosco. Obrigado. É sempre muito bom te ouvir. Bom, vamos lá, já falamos muito de problema, vamos falar de solução, né? Um pouco mais da agenda de solução. E esgoto, né? Falamos muito em água e pouco em esgoto, né? Que aí os índices de esgoto, né, ainda são muito ruins lá em Várzea Grande, né, Carlos? Houve até aquela divulgação, eu já tive a oportunidade de entrevistar em outros veículos, né? Aquela do Instituto Trata Brasil, né, que colocou Várzea Grande entre as 10 piores dentre os 100 maiores municípios do Brasil em tratamento de esgoto, né? Como é que está essa questão do esgoto e as outras políticas também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que pega drenagem também, né? E lixo, né? O aterro sanitário, como é que está isso lá? Né? Com relação ao esgoto, quero dizer para você, como já disse algumas vezes, o Trata Brasil ele reporta informações de 2 anos anteriores. Para você ter uma ideia, nós tínhamos no SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, apenas 110 quilômetros de rede de esgoto. Na verdade, depois desse mapeamento que nós fizemos e indo a loco para poder visualizar e constatar realmente as redes de água, nós estamos em 380. Isso já foi informado ao SNIS deste ano. Isso quer dizer o quê? Que a efetividade do tratamento, da coleta de esgoto, ela é maior do que isso. Mas o importante são os investimentos que o prefeito Calil está desenhando nessa questão. Nós temos todo o coletor tronco do córrego Traíras, que vai lá de cima, lá do Canelas, do Paiaguás, até o Santa Maria, até o Costa Verde, onde está sendo feita a estação de tratamento de esgoto Santa Maria, ela já está pronto o coletor. Tem apenas 2 elevatórias que ainda não está feita, aguardando a realização, a finalização das obras ou a possibilidade para a gente receber esse esgoto e tratar parcialmente na estação de tratamento lá da Santa Maria. A estação de tratamento de Santa Maria ela é para atender 2 grandes subbacias. A subbacia 2, que é toda aquela região antiga, que é essa região que eu te falo, que vem desde lá da Júlio Campos e desce ali o Santa Isabel, Asabela, vai descendo Paiaguás, Canelas, Milton Figueiredo, pulando para o lado de cá, toda essa Primavera, Santa Cecília, tudo vai ser tratado na ET Santa Maria. E não temos rede para tudo isso, mas grande parte da rede ela já está pronta. O importante é você saber, Vinícius, que esse investimento, a maior parte dele está sendo com recurso próprio. E o prefeito está dando atenção não só para a água, mas também para o esgoto, para poder fazer isso. Essa estação era uma estação que está programada e planejada e projetada para 380 litros por segundo. Beto, se você me permite, com relação ao esgoto, esse avanço que teve no número de quilômetros, quanto foi feito pela prefeitura exatamente, e quanto foi dos condomínios, que para você colocar um condomínio lá, você tem que fazer a rede de esgoto, às vezes estação de tratamento mesmo. Se você não fizer, não é liberado. Eu estou falando isso porque nessa região que você falou que eu moro ali, que eu falei para você que eu moro, ali foi feito o asfalto, não foi feito nem galeria de água pluvial e nem 1 metro de esgoto. E o asfalto é novo naquela região. Sim. Ali, absolutamente novo. E é perto desse lugar que você falou que vai chegar o esgoto lá. Não tem cano ali. Ela não tem rede coletora de esgoto ali. Acho que no Costa Verde inteiro não tem 1 metro. Se você for no Icaraí, Frutal de Minas, se você for no Canela, se você for no Paiaguás, se você for
toda essa parte lá para cima já está pronto. Mas do que foi feito novo, asfalto novo, teve um grande projeto aí de asfaltamento sim. em Várzea Grande. Não está premiado o esgoto. Não está. Nem galeria pluvial não tem. Não, galeria pluvial, hoje é o seguinte, primeiro que a Caixa não aprova a liberação, a maioria desses financiamentos, desse asfalto. Nesse lugar que eu estou te falando, não tem uma galeria de águas pluviais, nada. Tem um asfalto novo, que inclusive tem um hábito, aí eu estou falando de moradores, de jogar água que consome água servida para a rua. Porque ali era terra e jogava para a rua. Hoje é asfalto e está corroendo o asfalto lá. E já está corroendo, já está arrumando buracos no asfalto por conta e não tem também ação da prefeitura para coibir isso. Sim, isso é um fato, mas o secretário Luiz Celso e o secretário Breno estão providenciando possibilidade de fazer as autuações dentro do que é necessário. O importante é a gente saber que, infelizmente, a gente não tem essa rede de coletora de esgoto. A gente tem uma tratativa com relação à rede de água. Onde tem um asfalto novo, nós estamos fazendo a rede para poder atender a população da forma que precisa. E aí nós vamos Vai ter que cortar tudo de novo? Não, já tem a rede. Asfalto novo? No asfalto novo nós estamos fazendo. Aonde não tem rede, nós estamos colocando. Aonde tem rede, nós estamos melhorando. Esse é o fato. Isso já está acertado desde o início do governo. O Calil determinou que fizesse isso. Olha, eu falo eu não ando. A minha profissão não é exatamente essa. Eu não ando Várzea Grande inteira. Mas onde teve asfalto novo, eu não vi. Nem galeria de águas pluviais. Mas se galeria de água pluvial e esgoto, eu não posso falar. O esgoto eu te digo que não teve. Não teve mesmo, é isso que eu estou dizendo, não teve. Não agora, teve e agora vai ter que arrebentar tudo de novo. A galeria é o seguinte, a parte mais pesada e mais importante dos 3 pilares do saneamento é a drenagem. Sim, porque a água corre em cima do asfalto quando chove. Não é só isso não, é porque tudo vai carrear para a parte mais baixa. Sim. E esse olhar tem que ser diferenciado. Então, quando é feito o projeto, é feita a topografia e apresentada para Quando você vai dar entrevista, tem um pessoal que Sim. Aqui, eu tento aqui agora. Bom dia, Paulo. Esse aqui no meu particular aqui. Sobre as ligações clandestinas, aqui no São Simão, tá falando, muitas vezes não tem rede mestre, as pessoas têm que fazer uma ligação até o cano para conseguir a água. Falando, não tem. Só tem a rede mestre que passa lá. Ali tem 8 ruas que não está programado agora. Deve ser que ele mora numa dessas. Então, essas 8 ruas, porque ali é fruto de uma ocupação irregular, né? Então não tem o planejamento. Então as pessoas vão ocupando e algumas partes são áreas de preservação permanente, que nem deveria ter ocupação. Mas a gente está programado, agora vai ser feito o asfalto e nós vamos fazer a rede. Isso já está no nosso radar. É uma das prioridades nossas, sanar essa questão lá do São Simão. Até porque é o seguinte, com essa nova estação de tratamento de água, nós vamos ter que colocar água aí, ela não pode se perder do jeito que ela está se perdendo lá. Aqui tem um caso que está assim, bem animado com o DAE, tá? Já incluiu nas orações. Mas é a questão de preço. O que ele está falando aqui? Que a unidade comercial dele, ele tem uma empresa pequena, que foi 6 funcionários. Tem o mesmo endereço, uma empresa de 10 anos. Muito bem. Você pagou e tal. Porque eu também já acompanhei você em outros programas. O cara liga, reclama, fala, qual é o nome da matrícula? Sim. O cara não está pagando faz tempo. Às vezes nunca pagou. Mas enfim, não é esse o caso, tá? Ele sempre gastou em torno de 10 a 15 metros cúbicos de água. Né? Para 10 funcionários é pouco, né? 6, ele falou aqui. 10 anos no local. 6 funcionários. E a fatura estava entre 50 e 60 reais. Sim. Né? Aí um dia que ele não estava lá, chegou um funcionário, chegou, foi lá no cavalete, deu uma olhada, fez uma análise, falou nada, foi embora. E a partir disso, a conta dele passou para 160. Ele está injuriado com o aumento. Na verdade é o seguinte, o que aconteceu? A maioria dessas ligações, pode não ser o caso dele, mas vamos dar o exemplo do que está acontecendo. Ela é uma estimada com a taxa mínima 10 metros cúbicos por mês. O que a gente fez? Para poder forçar
a gente fazer a padronização e atualização do cadastro dele, nós mudamos para 20, porque o consumo dele, com certeza, é mais que 10. O que a gente precisa ser? Colocar hidrômetro. Então, Não, ele tem hidrômetro lá. Se ele tem hidrômetro, temos que trocar. Ele tem hidrômetro. Porque o hidrômetro ele tem uma validade de 5 anos. 5 anos. Se não trocar com esses 5 anos, nós só perdemos e ele para de funcionar. É que assim, qual que é a reclamação dele, pelo que eu entendi aqui? Não, eu entendi que a conta dele depois da visita do técnico, o cavalete parou ficou doidão. Então, mas é porque talvez ele saiu de residencial para comercial. Não, mas é um comércio lá. Não, mas talvez ele estava há 10 anos então, tá assim. Mas talvez ele estava como residencial. Aí a tarifa muda completamente. Então, que canal que a pessoa pode quem tem? Porque a gente não vai aqui tratar de assunto por assunto. O certo é ir presencialmente, igual você vai ter que tem que ir na Energisa para poder tratar a atualização cadastral sua. Essa reclamação eu conheço pessoalmente. Você recebe lá, o técnico recebe? Vou pedir nós temos uma agência comercial, essa é a parte comercial. Mas se quiser que eu vá lá, não tem problema nenhum. Olha, lá na frente do terminal André Maggi ou na Gonçalo Botelho. Não sei qual é a região que ele trabalha. Tem as duas agências. Final da Júlio Campos. Júlio Campos, então. Não, começo da Júlio Campos, perdão. Então, ele pode procurar lá o atendimento lá no André Maggi, em frente ao André Maggi, na parte comercial lá, para poder sanar isso daí. E temos que resolver. Mas o que pode ter acontecido nesse caso? Porque tem outras pessoas que têm a coisa igual. Chegou alguém aqui, deu uma olhada no cavalete e depois disso minha conta subiu um monte. É assim. Se eu passar, a Águas passar aqui e ver que você deixou de ser residencial e passa a ser comercial, sua tarifa muda. Esse é um dos motivos. Um dos motivos. Você sai da tarifa de 35 para 70. Ele não está negando que é uma empresa. Não. 6 funcionários. Sim, eu estou te falando. Então, isso aí é visualmente visto. A pessoa passa, ele não precisa falar com ninguém. Ele identificou que ele deixou de ser residencial e passou a ser comercial. Não sei se é o caso. Talvez ele já era comercial. Acho que sim. Então, ele tem que poder ir lá para poder ter um retrato do que aconteceu, né? Porque e esse tipo de visita pode ser solicitado? Solicitado. Olha, eu quero que venha aqui meu cavalete, quero que faça uma vistoria para poder entender esse enquadramento que foi feito aqui. O certo é a gente trocar esse hidrômetro. Porque se ele falou que tem 10 anos que ele está lá, esse hidrômetro já está muito antigo. Ele não me falou quanto, ele não disse aqui quanto que tem o cavalete. Mas independente disso, se a gente trocar o hidrômetro, ele vai pagar o que é justo. Bom, é verdade. Isso sim. Né? Ele só acha curioso que chegou o fiscal, isso o cavalete não é difícil de acontecer, não. Isso acontece bastante. 7h51, Vinícius. Não, então, só para retomar a questão do esgoto, Carlos, o Trata Brasil divulgou que 29,5% só da população tinha, né, esgoto coletado, né? Sim. No ano base ali. Você tem ideia mais ou menos de qual que é a meta até ano que vem, quando termina o mandato? Olha, né? Chegar a quanto por cento da população? Eu vou falar para você que a gente precisa ter a certeza de que a estação de tratamento de esgoto vai estar funcionando. E eu não tenho essa certeza. Então eu preciso estar com ela em funcionamento para me te dar essa informação. Mas se isso acontecer, ele sai de 29, que é o que está desenhado, pelo menos para 45%, para 50%. Que é onde é a estação de tratamento? Santa Maria, para baixo da casa do Paulo Saga. Né? É o próximo bairro ali. Isso. Ela fica entre a subbacia, sabe onde era o Yacht Clube? No final, lá de baixo, quem desce a principal do Costa Verde, aí você vira à direita. Você vai ver, na imagem satélite você visualiza ela. É uma obra que está em execução. Vai chegar na Imigrantes ali, né? Porque seguindo ali, chega na Imigrantes, né? Depois do Costa Verde. Não, eu estou descendo para o Rio. Você entrou no bairro. Sentido, né? Você entrou para o bairro ali. Entendi. Entendeu? Então, se der certo, vai a 45%, 50%. 45%, né? E a obra da Barra do Pari, o Chapéu do Sol, a ETA, né? Barra do Pari, tá então. Andando, tá andando. Por exemplo, a balsa que vai fazer a captação, ela já está lá na Passagem da Conceição para descer, porque ela vai descer por água. Eles acharam mais fácil, porque o guindaste teria que ser um guindaste muito pesado para poder colocar ela dentro do rio. Então eles acharam melhor fazer descer a logística, descer ela boiando, né? Então ela vai descer
Eu acho que essa semana ela deve descer. Eu pensei que semana passada ia descer, não desceu, mas ela está todo dia montada. E uma curiosidade, ela estava programada em ser em fibra, em aço fibrado. Ela foi todinha feita em aço inox. Ou seja, vai morrer todo mundo e a bosta vai ficar lá. Ela vai ferrugem, né? Vai ficar uma obra muito boa, viu? Muito bonita. O que vai ficar para atender de Várzea Grande com água depois dessa estação funcionando? Ela não vai resolver todo o problema de Várzea Grande, mas vai resolver uma boa parte, principalmente aquela do lado dela, vai para a região em que ela vai ser construída. O que vai ficar para rescaldo e para o próximo investimento e de quanto se necessita? Sim. Paulo, vou falar para você, hoje Várzea Grande já tem água suficiente para a água produzida, já dá para atender Várzea Grande mais um pouco. O grande problema é esse desperdício que a gente vê nas ruas aí. E tem rede? Esse é outro fato. O que a gente precisa fazer? Um primeiro momento é padronizar as ligações que estão sendo ocupadas. Se tem ligação, a gente tem que fazer a padronização. Se na hora que você for fazer essa padronização, identificar que a rede ali é uma gambiarra, é alguma coisa, tem que ser refeita. Então, por isso é a padronização. Uma padronização, em média, é em torno de R$400 a R$500. Para você ter uma ideia, um medidor da Energisa custa R$3.500, só o padrão. Sem falar o medidor. Isso quer dizer o quê? Que o proprietário arca com R$3.000 para poder fazer. Não é só o padrão que ele coloca, o medidor é por conta da empresa, porque é a mesma coisa que você pagar o caixa quando você passa no supermercado. Eu vou pagar esse equipamento aqui que você está para me cobrar, eu vou pagar também. Mas aí é o seguinte, é uma questão de legislação. Eu sei. Em Várzea Grande, a legislação, a Câmara de Vereadores aprovou que a despesa seja por conta de quem vai. Eu particularmente acho que é igual calçada. Eu acho que calçada quem tinha que fazer era o município, porque aí ela faz a calçada eu ando muito a pé. Eu acho até que é inconstitucional, porque assim, eu sou uma empresa, eu vou te fornecer e você vai pagar a maneira de eu medir quanto você consumiu? Não, você não vai medir, você vai pagar só o aparelho. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem que fazer um investimento e colocar o hidrômetro. Até porque é obrigação minha, no meu entender, é obrigação minha. Mas a legislação faculta isso. E devido à situação financeira... Municipal, dicas de passagem. Municipal. Então o que a gente tem que fazer? É ajustar isso daí. Eu acho que tem que ser ajustado. Agora, para mim ajustar isso, eu tenho que dizer para você que eu preciso de dinheiro. Então, eu acho que é justo. Sem dinheiro você dá bom dia só e olha lá. E olha lá. A pessoa pode não aceitar, né? E outra coisa, você pode até não escutar o bom dia que eu dei. Sim, mas é uma empresa que tem problemas de caixa ali há muito tempo, de entrada, de saída. Já houve épocas ali que vereador pagava conta dos outros, quitava conta de água. Então é um negócio impressionante o que aconteceu com o Departamento de Águas e Esgoto em Cuiabá, através da história. Né? Em Várzea Grande, perdão. Mas vamos lá. Tirando esse desperdício que você falou, e tem o da própria empresa, que é o encanamento estoura, demora uma semana para arrumar, a água fica lá jorrando, etc. e tal, isso também é desperdício. O que a gente precisa fazer? Isso já tem planejado. Eu não tenho ele planilhado nem custeado. Mas só para você ter uma ideia, com relação à água, porque aí nós temos que tratar de água e esgoto, daí a gente trata de água e esgoto. Para a água, eu precisaria, para padronizar o município de Várzea Grande e as 110 mil ligações que a gente prevê que tem lá, pelo menos R$80 milhões para poder fazer isso. Se eu tivesse 8 milhões de arrecadação, pelo menos 2, 3 por mês eu estava fazendo isso. E eu não tenho isso. Se eu tivesse 8 milhões, eu estava pagando a conta da Energisa e pagando já parte do acordo que a gente tem que fazer com eles, para poder ser justo. E eu não tenho esse dinheiro. Então a gente está em busca disso e a gente está muito fortemente direcionado e focado nessa solução desses problemas. A questão a gente fala aqui do Rio Cuiabá, tem a questão de usinas que iam vir para cá, agora parece que não vem, a SEMA barrou, etc. E tal. Você parece que é favorável, inclusive, a construção de usinas do Rio Cuiabá. Mas vamos lá. A proteção do rio, Cuiabá avançou
E nesse caso avançou por quê? Porque fez um contrato com uma empresa que aportou recurso e conseguiu. Aqui em Cuiabá você não vê mais problema de falta de água constante. Tem as coisas pontuais. Sim. E a questão do esgoto que melhorou muito. Agora, na questão de tratamento do rio, de salvar o rio, não dá para salvar uma margem só. Não dá. Quantos anos demora nesse ritmo que o DAI está indo para se igualar a Cuiabá e dizer que pelo menos no perímetro, nos 53, 58 quilômetros, né? Depende do aporte financeiro. Depende do aporte financeiro. O prefeito Calil está desenhando possibilidades de investimento público e público-privado. Não passa por essa administração, simplesmente... Não passaria por nenhuma administração em 2 anos. Já se tentou uma vez, se fez um movimento de privatizar o DAI, que foi abortado. Olha, Cuiabá foi privatizado em 2012. Agora que nós estamos falando em 80% de cobertura de esgoto. 80%, não é 90% nem 100%, não. É 80%, é só você andar e ver. Por exemplo, se você andar Marechal Deodoro, a parte central de Cuiabá, você vai ver que não tem esgoto. O esgoto corre a céu aberto. Quer dizer, então, eu digo, sabe por quê? É porque muito é falado, mas muito pouco é visto e dito. Eu sou cuiabano e ando em Cuiabá. Tá? Eu moro em Vargem Grande, mas eu caminho em Cuiabá. E eu sei como que é. Então, se você pegar a Miguel Sutil, você vai ver 3 pontos grandes onde o esgoto está correndo a céu aberto. E ninguém fala isso. E isso não é cobertura de esgoto. O que eu quero dizer é que Vargem Grande está no desenho para solucionar esse problema. O prefeito Calil está fazendo todo o esforço que ele pode, no sentido de viabilizar o compromisso dele. O compromisso dele era resolver o problema de água e ele vai fazer com o aumento da produção de água. O que a gente precisa fazer? Ter um olhar específico. Para você ter uma ideia, esse dinheiro dessa estação de tratamento de esgoto lá da Santa Maria, ele estava perdido. Ele buscou alternativas para poder refazer isso, está em Brasília, já está aportado, direcionado 83 milhões, que é daquele antigo PAC. Lembro. 83 milhões. O Julier acabou com ele. Isso. 83 milhões para água e 85 milhões para esgoto. Ou ao contrário. Isso já está desenhado. Então nós estamos falando ali quase 200 milhões que já está reprogramado e redirecionado para poder atender o esgoto e a água. Se a gente tivesse esse dinheiro, nós não estaríamos aqui discutindo essa dificuldade. Chegamos ao final aqui, Beto, infelizmente. O assunto aí a gente fazia aqui... Tem que ficar 2 anos. Mais quilômetros do que tem de esgoto em Vargem Grande, iríamos com certeza. Mas, para fechar aqui, Vargem Grande não caminha na direção da privatização do Departamento de Água e Esgotos, e sim de angariar recursos e continuar com a administração pública. A vontade do prefeito é de não privatizar, e a minha também. Mas isso não invalida nada, porque o prefeito não tem radicalidade, ele não é radical em nada. Se tiver que privatizar, se esse for o caminho, vai ser privatizado. Agora, a gente não tem a vontade de fazer isso porque nós temos outros entendimentos. E essa é a nossa posição. Aliás, fiz um convite a ele através do Marcão. Estamos aguardando a visita do Calil. Com certeza ele vem. Você é muito querido. Você e o Vinícius são muito queridos. Né, muito obrigado, Beto. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Se abalado de Vargem Grande. Ou não, você foi no caminho antes de chegar lá, você já passou aqui. Como? Você não foi para Vargem Grande e voltou, não, né? Como assim? Ele veio de lá, ele mora lá. Você mora lá? Eu entendi que você mora em Cuiabá, que você falou. Você anda em Cuiabá. Final de semana, sábado, domingo, meu filho tem uma empresa onde eu era funcionário dele. O Caio. O Caio. O Enio também. No Despraiado ali, nós temos uma empresa lá. O Enio também, tá tudo tranquilo. Manda um abraço lá. Um menino que eu gosto bastante. Obrigado, Beto Arruda. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carlos, aí pelas informações. Sempre brinco que dá vontade de mudar para Vargem Grande, né? Depois de ouvir você, né? Você está me devendo a visita lá, Eu estou devendo, mas eu vou sim. Você também, viu, Paulo? Se quiser dar uma andada lá, é só combinar, a gente vai... Para mim é caminho de casa.
Para mim, é caminho da roça, vou passar então, lá sim. Vamos combinar aí, a gente dá uma andada lá para vocês verem. Tem água pro café lá? Tem água, café, tereré. Não, água pro café. Vou tomar um café com você. Ah, sim, não, mas a gente só bebe água do DAI. Ah, muito bem. Então, irei com certeza. Mas é um convite para visitar as obras, não só para a sede, né? Para visitar as obras. Isso, né? principalmente, né? Tem uns, olha que eu conheço, mas tem uns bairros aí que eu estou aprendendo com você. Pois é. Natal de Minas, aí nem eu sabia. Mas a Grande agora está com 320 mil habitantes, 315, né? Que o censo mediu, né? Está muito grande. Parabéns e sucesso no teu trabalho. E aí um abraço para o público e até amanhã de manhã. Muito bem, antes da gente ir embora de verdade.